7. Glória a Deus. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 7. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, lá no finalzinho da Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Que diz assim: igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, vivei com elas com dando honra à mulher como vaso mais, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas, pode tomar seu assento. Eu não sei se você notou que na pandemia as pessoas tiveram oportunidade de fazer muitas coisas que não fizeram em tanto tempo ou em tantos anos, porque não tiveram tempo de estar em casa. Mas estando em casa, as pessoas praticamente passaram a conhecer melhor suas casas, passaram a conhecer melhor seus lares, e perceberam que precisavam de mudanças, de adaptações, de melhorias, de reformas, né? Você pode perceber que a área de móveis, de uma forma geral, né, planejado, da loja, e os que foram, eu não sei falar, mas esses que, como chama, Thales? Esses que a Lana faz? Assim mesmo que fala? O móvel de pallet, né? Então, são criados, né? São ideias que Deus deu para as pessoas nesse período. Então, são áreas assim que estourou, né? Porque as pessoas viram que precisavam de ter mudanças, mas porque agora as pessoas ficaram mais em casa. Então, viram a necessidade de algumas mudanças, porque estão mais em casa. E naturalmente, anterior, quanto que Deus falou através de tantas pessoas acerca da família, né? Deus sempre alertou acerca da família, que Deus ia achar uma maneira de arrumar um tempo, para que as pessoas tivessem um tempo para estar com a família. Não sei se você lembra, que Deus falou muito disso, né? E Deus, vou dizer assim com muita sabedoria, e não estou usando isso como trampolim para nada, que Deus deu uma oportunidade da gente conhecer a nossa própria casa, que Deus deu oportunidade para a gente conhecer a nossa própria família, que nesse período nós tivemos um tempinho um pouquinho a mais, né? Alguns trabalhou bastante, mas deu para ter um tempinho a mais para você fazer uma reforma na sua casa. Alguma coisa você mudou lá, alguma coisa você mexeu na sua vida, né? Porque você teve um tempinho a mais, um espacinho, principalmente no começo, para mexer. E eu quero falar exatamente em cima disso, ser breve, porque o tempo é curto, né? A gente está combinando de sempre usar um tempinho menor, para a gente não ir muito longe. Mas eu queria falar exatamente isso, que as mudanças, elas só acontecem quando eu passo a conhecer. Nenhuma mudança é feita sem conhecimento. Toda mudança, ela só ocorre ou acontece quando eu passo a ter conhecimento. A palavra conhecimento deve ser gravada na sua mente, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu passo a conhecer alguma coisa, eu passo a ter entendimento do que eu preciso mudar, do que eu preciso fazer, do que eu preciso pôr ou tirar. Então, o conhecimento é a chave hoje para nós entendermos que tudo vai acontecer através do conhecimento. Então, quando eu conheço, as coisas começam a acontecer. E aqui, quando nós lemos esse versículo 7 de 1 Pedro 3, naturalmente nós estamos aqui num culto da família e estamos falando aqui sobre casais, estamos falando sobre os casados, mas que servem para todos nós, se você encaixar isso na sua vida, traduzido por conhecimento. Primeira coisa que eu observo aqui para a nossa vida, que nós temos que ter, é o discernimento.
desse conhecimento. É que os maridos vivam com a esposa, com discernimento. Essa palavra significa conhecimento. Pedro instrui os maridos a terem discernimento, ou seja, conhecimento no trato com a sua esposa. Dentro de um casamento, a pergunta seria: como que eu faço funcionar o meu casamento? Como que o meu casamento ele vai funcionar? Naturalmente que a nossa base é Cristo, Cristo é o cabeça da nossa casa, isso não estamos aqui para discutir. Mas como que eu faço o meu casamento funcionar? A palavra-chave hoje aqui que Pedro nos traz é conhecimento. Quando eu passo a conhecer a minha esposa, eu passo, na verdade, a conhecer e a discernir quem é a minha esposa. Primeiramente, se eu não conheço a minha esposa, se eu não tenho discernimento quem é a minha esposa, eu não tenho como administrar meu casamento. Se eu não conheço a mulher que está do meu lado, que dorme comigo, que acorda comigo, que anda comigo, não tem como eu administrar meu casamento. Traduzindo isso para um paralelo, se eu não conheço Deus, se eu não ando com Deus, se eu não tenho intimidade com Deus, então vai ficar difícil de eu poder, na verdade, ter uma vida com Deus. Uma vida ela é construída entre um casamento, quando o marido e a esposa começam a conhecer um ao outro, porque ambos vieram de famílias diferentes e têm dificuldades diferentes, né? E essas dificuldades traduzidas por tantas outras coisas dentro de um matrimônio, dentro de um relacionamento entre nós e Deus. Nós estamos aqui para aprender que o conhecimento vai fazer nós aprendermos a lidar com as situações. Se eu não conheço, eu ajo por impulso e por aquilo que eu entendo que deve ser o que é. Então isso não importa dentro de um relacionamento. O relacionamento é feito por entendimento. Quando duas pessoas, elas discernem o outro e quando eles passam a entender a fraqueza um do outro. Porque casamento, na verdade, é cumplicidade. É quando um está ajudando o outro. É cumplicidade. Cumplicidade não é olhar o meu cônjuge, ele está errando, ela está errando, eu ir lá e concordar. Não, é isso mesmo, faz assim mesmo, é desse jeito. Não, isso não é cumplicidade, isso é burrice. Com muito respeito falar isso, não deveria talvez, mas cumplicidade é quando os dois estão entendendo que cada um tem uma fraqueza diferente um do outro, mas ambos estão discernindo e se conhecendo, para quando a fraqueza vir atuar, aquele que está no oposto, na sua cumplicidade, ele está dizendo: estou aqui para te ajudar e para te entender. O casamento ele funciona quando nós conseguimos entender um ao outro. O relacionamento com Deus ele funciona quando um começa a entender o outro. Porque Deus ele fez a nossa vida, Ele nos criou. Só que se eu não entender Deus, eu vou ficar brigando com Deus toda vez. Eu vou se desentender com Deus toda vez. E vou dizer uma coisa: brigar com Deus é a pior coisa que tem, porque Deus nunca vai brigar comigo. Só que tem uma coisa: quando eu afronto Deus, automaticamente estou dando legalidade negativa para que as coisas boas também se atraiam sobre a minha vida. Então Deus ele nunca vai brigar comigo, mas aquilo que eu estou plantando, eu fico irado com Deus, posso ter um infarte, eu estou muito bravo porque Deus não me abençoou, eu posso até sair da igreja, da presença dele. Então quem está perdendo sempre sou eu, porque Deus não vai brigar comigo. Então no relacionamento que eu estou falando aqui, em Pedro, no relacionamento, então relacionamento quando há entendimento, quando há discernimento, a pessoa, quando ela não tem isso, a primeira dificuldade que ela encontra, que ela vê, vai apertando, a primeira coisa é o divórcio. Ele foi instituído. Então, se não der certo, eu separo, eu vou divorciar. Então, na verdade, é a resposta de uma pessoa que não conheceu o cônjuge e muito menos discerniu quem é o cônjuge. Então, naturalmente, isso se vê um pouco antes do casamento. Você passa a conhecer um pouquinho só da pessoa, e depois que você entra na sua totalidade, porque depois de 4 paredes você vai. Mas quando você tomou a decisão, escolheu para entrar, então é essa pessoa que você vai passar a conhecer em 4 paredes, e discernir em 4 paredes, porque as provas do seu cônjuge serão a sua prova, e isso no vice-versa.
E cumplicidade é quando ambos estão juntos, apoiando um ao outro, e não degladiando e colocando a pessoa para baixo. Pedro, ele fala aqui acerca de quando chega falando do homem, porque o versículo 7 fala do homem, quando ele pega o vaso mais fraco, a mulher, e vê as dificuldades que ela tem e as incertezas, e coloca aquilo como ato de humilhação. Diz: nossa, mas como que você não sabe nada, você não conhece nada, você não vamos dizer assim uma palavra mais chula, você não presta para nada, a sua comida não tem sal, e você não cozinha bem, quem cozinhava bem era minha mãe, eu tenho saudade da comida da minha mãe. Então quando você começa a colocar a esposa para baixo, né, usando esse versículo, e você na verdade não usa a cumplicidade, e isso no vice-versa. Então, o casamento de um culto da família como esse, a primeira coisa que nós temos que aprender é ter conhecimento, discernimento de ambos. E vou dizer uma coisa, sem medo e sem dúvida do que eu vou falar. Deus, ele nunca vai colocar duas pessoas explosivas na mesma quatro paredes. Você pode notar que no casamento, um é muito pacato e outro é muito estourado. Um escuta tudo calado, porque o outro é explosivo e solta a bomba e os cachorros por cima. Porque Deus, ele sabe, se colocar dois homicidas dentro de quatro paredes, na lua de mel ele se mata. Não termina nem o mel, Thales. Na lua de mel já se mata. E eu já tive um casamento que a gente participou para casar, né, mas não fui o mentor. Com 5 dias, a pessoa voltou da lua de mel e disse: estou separada. Mas você estava na lua de mel? Estava, mas não teve. Menina, mas é muito rápido. Porque o casamento é cumplicidade. Se eu entendesse que o meu relacionamento, casamento, e o meu casamento com Cristo fosse cumplicidade, eu estaria entendendo que toda vez que ele me desse uma ordem, quando alguém pegasse esse microfone para trazer uma palavra que ele está mandando eu fazer, que ele está mandando eu ir, que ele está mandando eu falar, que ele está mandando eu cantar, eu não sairia do culto dizendo: eu não vou fazer isso, eu vou deixar para o Evangelista pregar, porque eu não quero mais. Toda vez que eu escutasse o meu noivo falando através da boca de um santo, de uma santa aqui, de uma maneira de outra, eu estaria dizendo: não, Senhor, eu estou entendendo o recado, pode deixar que eu vou cantar melhor no próximo culto, pode deixar que eu vou preparar melhor a mensagem, vou trazer uma mensagem melhor, porque nesse relacionamento eu quero ter cumplicidade com o Senhor. Eu quero dizer sim para aquilo que o Senhor tem falado para mim, eu quero dizer: eu estou pronto para aquilo que o Senhor tem falado comigo, eu quero dizer: pode contar comigo quando o Senhor me chamar, porque eu quero ter cumplicidade no relacionamento. Primeiro passo é conhecimento, discernimento, cumplicidade no relacionamento. O casamento, ele só é forte porque tem cumplicidade. Você pode perguntar para pessoas que são mais velhas, têm aí seus 50 anos de casados. Você pergunta: quando que você chegou até aí? Porque eles foram cúmplices em tudo. Porque quando um concordou com o outro, a pessoa não degladiou. A pessoa acalmou, aquietou, falando de cristão, orou a Deus, e no tempo certo resolveu. E aí o casamento continuou. Porque a cumplicidade, conhecimento e discernimento é o primeiro ponto. Só no versículo 7 nós estamos analisando isso. Primeira coisa que nós temos que observar é conhecimento, discernimento é a base do que eu estou falando hoje dentro de um relacionamento, e relacionamento assim, trazendo um paralelo entre nós e Deus. Primeira coisa que nós observamos, queria que você alguém abrisse a sua Bíblia em Provérbios 27, 19, por gentileza. Provérbios 27, versículo 19. 27, 19. Show, Carlos. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha, poético, né? E ele tem que saber quais são os seus limites e quais são as suas fraquezas. Diz aí em Provérbios 27, 19. Quais são os seus limites e quais são as suas fraquezas.
Você já ouviu, eu já falei algumas vezes aqui, mas você já ouviu alguém perguntar para você aonde começa o seu direito? Você já viu alguém perguntar para você aonde começa o seu direito? Ou quando começa o seu direito? Quando termina o meu. Dentro de um casamento, quando duas pessoas estão desentendendo, estão falando e os dois estão alterando a voz, a pergunta na hora da briga é: quando começa o seu direito? Quando termina o meu. Significa, fala você primeiro, escuta, depois eu falo. Depois a gente chega no consenso, cumplicidade. Quando os dois falam junto, não vai chegar em lugar nenhum, mas quando há cumplicidade, discernimento, entendimento, nós vamos saber quais são as nossas fraquezas. Um escuta e depois fala, e os dois vão chegar num acordo. Não é os dois gritando junto, não é brigando, não é degladiando, mas é cumplicidade. Porque tem uma hora que a sua esposa vai dar, vamos falar daqui para lá agora, vai dar uma fera, vai estar brava, vai falar e vai vomitar tudo que tem. Eu não vou bater de frente, eu não. Aquela mesma hora que ela está brava, você está calmo, você está paciente. Percebe isso? Fica em silêncio. E isso vice-versa, tem uma hora que você está bravo, você está furioso e tudo deu errado, você chegou daquele jeito e vai falar, mas ela está calma, está te ouvindo. Cumplicidade. Você não vai falar, não, eu só quero te ouvir hoje. Porque não é a hora de falar. A hora que tudo acalmar, cumplicidade. Olha, eu queria só te falar o que eu penso disso. Porque agora você está pronta para ouvir, você está pronto para ouvir. Cumplicidade. É entender quais são as suas fraquezas e seus limites. Pessoa sem fronteira é aquela que vai para cima, está no emprego e um encarregado fala uma palavra que você não gosta e vai para cima e não aceita e fala. A partir da hora que você aceitou um trabalho, você é submisso a obedecer e a respeitar quem está acima de você. É entender quais são os meus limites e as minhas fraquezas. É muito simples. E ele está falando aqui de casamento, mas eu estou aqui puxando um leque, abrindo um pouquinho de leque dos lados. E nós vamos entendendo que ele tem que saber quais são as suas áreas fortes e quais são o seu poder de envolver e ajudar a esposa. Para isso, o marido deve se conhecer. Ele precisa ter uma avaliação correta de si mesmo. Às vezes o marido não percebe as coisas que com exatidão, porque ele não está consciente de quem é e do que é o seu papel no lar. Primeiro ponto que nós observamos aqui, para uma cumplicidade, um relacionamento, como ele está falando o marido tem que se conhecer, e a esposa tem que se conhecer. Você nunca vai conseguir levar um relacionamento à frente enquanto você não se conhecer. Se você continuar mentindo para si mesmo, você nunca vai conseguir levar um relacionamento avante. Um relacionamento, primeiramente, eu tenho que me conhecer. Porque quando eu me conheço, eu sei quais são os meus limites e quais são as minhas fraquezas. Quando eu me conheço, para os jovens que vão casar, vocês primeiramente devem se autoconhecer. Quem sou eu? Não sou fácil. Não sou isso. Não sou aquilo. Então você já tem pontos para estar orando, para pedir, Senhor, através do Espírito Santo, me ajude a mudar. Porque quando você entrar, jovem, num relacionamento, você vai entender o que? Peraí, não sou flor cheia aqui, não sou fácil aqui, sou muito durão aqui. Então você vai ver áreas que você pode trabalhar dentro do relacionamento para você não ofender o alheio. E uma coisa muito vulgar, ou muito, eu não digo nem que é uma fraqueza, mas é uma justificativa errada de falar, dizer assim, não, mas tudo isso, na hora eu estourei, porque lá no passado eu era assim. Mas a partir da hora que você veio e entregou sua vida para Cristo,
E você passou pelas águas. As Escrituras me diz que você se tornou uma nova criatura. A velha ficou para, porque tudo se fez. Então, peraí, então eu não posso acreditar que você passou pelas águas, que você entendeu e entregou sua vida a Cristo, e você continua sendo a mesma pessoa valente lá de trás. Você continua sendo aquela pessoa que tudo você resolve do seu jeito, que tudo você faz segundo a tua vontade. Não, porque nova criatura nós se formamos, porque o Senhor mudou a nossa vida. O nosso caráter está sendo modelado todos os dias, porque caráter, ele faz parte da palavra regeneração. Por que você acha que uma pessoa que pega uma certa idade, não sei falar a idade, porque eu acho que isso não dá para cravar uma idade, mas ele vai ficando muito velho, ela vai ficando muito velha, a gente fala assim, a gente costuma dizer, e até pessoas que trabalham nessa área falam, não, olha, quanto mais idade, a gente tem que olhar que essa pessoa está se tornando uma criança de novo. Porque ela vai ficando delicada, vai ficando mimada, né? Então a gente fala que essas pessoas de mais idade, muito idosos, né, se tornaram criança de novo. É assim que todos nós vemos, pelo menos eu vejo, todo mundo que eu converso dele, se tornou uma criancinha de novo. Por quê? Porque a modelação do caráter é a experiência da regeneração. Então a gente vai sendo regenerado, a idade vem vindo a experiência, a idade vai chegando, então a gente vai se tornando o que? Uma criancinha de novo. Porque no longo do caminho a gente aprendeu, cresceu, ficou ignorante, conheceu Cristo no meio do caminho, e daí para frente a nossa vida começou a mudar. E quando ela começa a mudar, a gente vai entendendo todos os erros que a gente cometeu, fraquezas e limites. E aí quanto mais velhinho a gente chegar, mais criança a gente é, porque a gente vai entendendo, poxa vida, quanto tempo eu perdi fazendo besteira, falando que não devia, agir de uma forma incorreta, sendo ignorante, e aí a pessoa vai mudando até a morte chegar. Você consegue entender o fluxo da vida? O meio é a decisão. E do meio para frente é onde a gente vai entendendo e a gente vai melhorando, regeneração, caráter, e a gente passa a ser uma criancinha de novo. Por quê? Porque Jesus, quando Jesus chegava, as mães mandavam as crianças ir ter com Jesus, era um costume. E Jesus ensinando, perguntaram acerca do reino. São lícitas, mas porém nem todas elas me convêm. Então